E para papiano sobre esse assunto, não tem ali com nós o presidente de ADVIC, Marciano Monteiro, que durante a semana se realiza uma série de atividades para assinalar o Dia Mundial de Bengala Branca. Ontem, portadores de deficiência visual realizam uma marcha na platô para chamar atenção para a importância de bengala branca e para chamar atenção também de problemas que o invisual enfrenta no seu dia a dia. Bom dia, Sr. Marciano. Bom dia. Sr. Marciano, falando da importância dessa data, antes de mais. Bom, para nós, enquanto representante de uma associação que trabalha com pessoas com deficiência, para nós, e também na qualidade de uma pessoa que tem deficiência visual que nós essa data é uma data de extrema importância para nós, porque é uma data que está permitindo sinta para análise, para refletir na dificuldade em que pessoas com deficiência visual atravessam, sobretudo no nosso caso particular, ali na Cabo Verde. É uma data que também está servindo de trampolim para no apela à sociedade de uma forma geral e também as próprias autoridades que têm competência na matéria para estar sempre tanto a par de problemas e dificuldades que pessoas com deficiência visual em particular, mas também com todo tipo de deficiência de uma forma geral atravessa na nossa sociedade. E mobilidade continua desde que a nossa criação foi em 1993, se não me engano, né? Criação de ADVIC. Exato. Mobilidade continua a ser um daqueles maiores problemas que nós maiores preocupações que nós enfrenta. Para pessoas com deficiência visual, sim. De uma forma particular, sim. A mobilidade é um dos grandes problemas que não tem. Começa para, às vezes, aquilo que não pode chamar de inacessibilidade. Até em edifícios públicos acontece isso. Às vezes, botacha edifícios que está concebido de forma adaptável para a pessoa com deficiência visual tem-se mobilidade livremente lá dentro. Aliás, de fora para dentro mesmo, né? Então, mas também tem muito a ver também nas questões de mobilidade com meios de transporte, sobretudo meios de transportes terrestres, né? Então não tem uma grande dificuldade nas questões de mobilidade. Mesmo não tem encontro com barreiras arquitetônicas, às vezes é um poste fixado no meio de um passeio, que de um lado tem via de trânsito, do outro lado tem precipício. E que ele tem causado grandes constrangimentos na mobilidade de pessoas com deficiência visual. É preciso ter mais atenção na hora de construir e de fazer projetos, principalmente nas cidades. Mas também não sabe, mas de uns tempos para cá, muita coisa muda. Quais ganhos que nós teve? Não, naturalmente, nunca pode ir para a pessoa exato, nunca pode ir para a pessoa naquilo que não está considera ser dificuldades, mas também há ganhos. Se não fazer uma retrospectiva, tanto se não retroceder um pouco no tempo, não está hoje, mas realmente houve ganhos, sim. Houve ganhos com o apoio de sucessivos governos, com o apoio também da própria da sociedade civil. Houve ganhos, porque se não repara, não pega, por exemplo, muito prático. No caso de pessoas com deficiência visual, há uns anos atrás, nunca tinha sequer direito a acesso à educação. E hoje já não tem pessoas com algum nível, com certo nível de formação. Já não tem pessoas com licenciatura. Se fala de licenciatura, é para uma espaço para básicos, secundários, com certiga licenciatura. E já não tem também pessoas que já concluem e que outros também concluem tanto nível de mestrado. Então, aqueles são ganhos. Outros ganhos ainda é que também a própria sociedade consegue mentalizar um pouco melhor de que alguma coisa estava errado e que tinha que mudar para que realmente não pudesse ter esse ganho. Então, que ela também realmente é de louvar, é de louvar, mas não continua a apela que ainda continua a ter melhorias tanto na questão de sensibilidade da nossa sociedade e de nossas autoridades, tanto nacionais. Acho que ele é um assunto que Taraba, pelo menos, falava só sobre isso, num outro programa sobre educação, né? Pois. Hoje nós também fala sobre esse dia
Também, mas já agora que nós fala de Advic, nós temos um projeto, um grande projeto que é em parceria com a União Africana. Como é que está essa parceria e falar um bocadinho desse? Bom, é um projeto de muita importância para nós. Na verdade, nós temos um projeto com um grande parceiro internacional, que é a União Africana de Cegos, com sede na Nairobi, na Quênia, e que está financiando um projeto para no bem advoca, né, fazer advocacia, junto do governo, no sentido de ratificar e assina protocolo africano para pessoas com deficiência, que no nosso ponto de vista, se esse protocolo for assinado, está trazendo muita valência, porque está dando garantias, mas não pode realmente fazer com que os direitos continuem a ser respeitados e que continuem a ter melhoras no que diz respeito ao respeito, passa a redundância, de direitos tanto de pessoas com deficiência, que normalmente, às vezes até, por falta de conhecimento de algumas pessoas ou até por inocência, de certa forma, ele é violado. Na caso de pessoa cega, às vezes até para pegar, para ajudar, vai para um lugar, você acaba para violar seu direito, porque às vezes você acaba a fazer um tipo de deslocação ou de mobilidade de forma inadequada, né? E com isso, não te acredita, mas o documento também dá uma grande valia nessa matéria. Em relação a atividades vacinais, voltando ao assunto, Dia Mundial de Bengala Branca. Sim. Hoje nós temos uma conferência, aliás, está decorre essa para amanhã. Pois. Uma conferência sobre políticas públicas e desenvolvimento para pessoas com deficiência na Cabo Verde. Certo, na verdade termina porque de lá que sai bem para ali, então é uma mesa redonda que nos realiza com o tema políticas públicas e desenvolvimento de pessoas com deficiência. O que sai dessa conferência? Na Cabo Verde. Bom, houve debate devido à conjuntura que nos está vive, não entende que traz tanto em grande grupo pessoas, sobretudo pessoas com deficiência visual, para minimizar tanto riscos, né? Não se fala mais concretamente de pandemia, mas não consegui debater tema e então não conseguiu hoje, mas de facto ainda falta muito para ter um equilíbrio entre políticas públicas traçadas para autoridades competentes da matéria com relação ao desenvolvimento de pessoas com deficiência ali na Cabo Verde. Porque a hora que traça políticas públicas, a hora que o governo traça políticas públicas, coisa que a pessoa se espera, no caso concreto de pessoas com deficiência, coisa que se espera é que naquelas políticas públicas ali está trazendo melhoria, mas uma melhoria com alguma ambição. É claro que não tem entende também a nós, particularmente, não tem entende, mas país que tem aquelas condições para resolver tudo os problemas de um só vez, não é? Mas coisas tem que ir paulatinamente, mas no tal mesmo que houve um bocadinho mais celeridade na implementação de políticas públicas, de forma a ter que ele consiga bater acompanha, ou de forma a ter aquele equilíbrio entre desenvolvimento e políticas públicas traçado. O que é preciso ser feito? É preciso mais engajamento. É preciso mais engajamento. É preciso mais engajamento. Desde o governo central, governos locais, tanto a sociedade, de uma forma geral. Mas nunca pode ser ingrato também de bem falar, mas que tem essa preocupação. Não sempre tem essa preocupação. Só que não nota, mas realmente também é necessário que haja, se me acaba de falar, mais engajamento, um bocadinho mais esforço. Porque se não tem visto em algo que realmente, pronto, pode ser benéfico, sim, mas se não mide, se não estabelece prioridades, às vezes não toja, mas deve ter uma coisa que é prioritário em detrimento de certas coisas que nós não fazemos e que não temos visto nele. Isso é só também de parte do governo, de parte de próprias famílias, não é? Famílias às vezes que têm pessoas, membros com deficiência no seio, às vezes decide fazer algo, mas que é muito prioritário. Por exemplo, construir uma rampa na sua própria residência
para facilitar aquele membro no agregado familiar que tem aquela deficiência, para facilitar essa mobilidade. E pensando nele próprio, metachiga, na certa fase tanto de vida em que a mobilidade também fica reduzida. Mas às vezes ele prefere pôr num outro, tanto investir de outra forma que é muito prioritário. E para amanhã também, não sabe, amanhã saber fazer um conjunto de atividades lá na Tarrafal. Naturalmente, aqui a DVIC tem representações e antenas praticamente quase no todo o conselho do país. Então, nós nunca gostamos de fazer as atividades sempre centralizado. Se não se realiza algumas atividades na praia, não entende, mas também pode ser realizado em outros conselhos. Infelizmente, por questões de recursos, falta de recursos que está deixando chega a tudo conselhos. Ao mesmo tempo, mas paulatinamente, à medida que está aparecendo recursos, não está a descentralizar as atividades. E é por isso que nós estamos para Tarrafal amanhã, também para divulgar esse projeto que é para ratificação e assinatura, tanto para fazer advocacia para ratificação e assinatura desse protocolo, mas também para comemorar o Dia Mundial de Bengala Branca, também com nossos colegas que têm deficiência visual lá na Tarrafal. E esse é o propósito que levamos a descentralizar um bocadinho esse ano, pela primeira vez, nós estamos a organizar essa atividade para comemorar o Dia de Bengala Branca com um conjunto mais alargado de atividades, mas que nos está descentralizar também um pouco nossa ação para outros conselhos, digamos, para o Conselho de Tarrafal, e não acredita, mas todo o nosso esforço também ser feito para que nos próximos anos também nos desloca para outros conselhos que ainda nunca chegaram. Tá bom. Bengala Branca é símbolo de independência, liberdade e confiança, é isso? Então, qualquer mensagem para terminar essa conversa? Para terminar essa conversa, então deixo uma mensagem de uma forma particular para pessoas com deficiência visual, mas não tem que ter confiança. Não tem que autoconfiar, não tem que confiar em nós mesmos, mas nós é capaz. Mas nós é capaz de ser na rua, para não andar, para não fazer tudo aquilo que as outras pessoas estão a fazer. Se eu vou fazer de uma forma, eu estou a fazer de outra. Mas destino não te chega o mesmo, não tem o mesmo, não te chega o mesmo destino, digamos assim. Para a sociedade de geral, não está acostumado. A mim não está acostumado a falar para nunca tem que lamentar. Não lamenta menos e não apoia mais, para que realmente, se não crê, promove aquela igualdade entre pessoas que têm algum tipo de deficiência e as demais pessoas que, pelo menos, que têm aparenta ou qualquer deficiência, se não quer promove esse tipo de igualdade, não tem que lamentar menos e apoia mais.